Bem-vindo ao canal Engenharia Biológica, onde a gente aborda tudo relacionado ao corpo humano, desde a anatomia, fisiologia, até a biomecânica e a cinesiologia. Na aula de hoje, a gente vai abordar os acidentes ósseos da escápula. Então, primeiro a gente vai entender o formato dela, os seus acidentes ósseos, e para que você não precise ficar decorando a escápula, eu vou abordar de uma forma que você entenda a importância desses acidentes ósseos e qual é a função de cada um deles. Então vamos para a folha para a gente ver a anatomia da escápula. Então vamos lá. Primeiro a gente vai observar a geometria da escápula, né? O formato dela. Então, observe que ela tem o ângulo inferior e o ângulo superior, a cavidade glenoide. A escápula, ela nada mais é do que um triângulo. Então eu vou desenhar um triângulo aqui para vocês visualizarem melhor. Essa aqui é uma escápula na vista anterior, tá? É uma escápula direita. Então, ela é um triângulo, ela vai ter obrigatoriamente 3 ângulos. O ângulo superior, vou colocar maior aqui. Ângulo superior, vou colocar super. O ângulo inferior, aqui embaixo. Inferior. E o que seria o ângulo externo ou lateral seria, não tem a ponta, né? É a formação da cavidade glenoide, onde a articulação do ombro começa aqui, né? Onde a cabeça do húmero se articula com a escápula, formando a articulação escapulo-humeral ou gleno-humeral. Então, eu vou colocar aqui, cavidade glenoide ou glenoidal. Então, essa aqui é a parte, eu vou colocar para representar um norte da escápula aqui, ó, um L de lateral, porque essa aqui é a parte lateral. Aqui ficaria a coluna, representa a parte medial. Então, a coluna ficaria nessa parte do corpo, essa escápula aqui, essa parte aqui está mais próxima da coluna. Então, ela é a parte medial, tá? Vamos pensar na coluna vertebral como a linha média do corpo. Então, tudo que está na lateral para dentro é medial. Tudo que está para fora do corpo, da linha média, é lateral, tá? Então, beleza. A escápula tem 3 ângulos e 3 linhas, ó, tá vendo? Essas linhas são as margens. Então, aqui seria a margem, vou colocar aqui, que está perto da coluna, ou seja, perto da linha média. Então, é a margem medial. Entre o ângulo inferior e a cavidade glenoide, eu tenho essa linha, formo essa reta aqui, que é a outra margem. É a margem. Lembra que a cavidade glenoide está apontando para a lateral. Então, ela é a margem lateral. E a margem superior entre o ângulo superior e o acrômio e o processo coracoide aqui. Então, vou colocar aqui margem superior. Beleza? Então, primeiro ponto é entender que a escápula é um triângulo. Então, ela tem 3 ângulos. O ângulo lateral superior e inferior, o lateral seria a cavidade glenoide. Entre os ângulos, a gente tem as margens, que é as linhas retas, tá? Que é essa parte aqui, ó, margem, margem e margem. E agora, alguns acidentes ósseos que eu vou conseguir observar aqui é a incisura da escápula, ó, tá vendo? Aqui é a linha, a margem superior, ela vai ter essa fissura aqui, ó. Esse cortezinho aqui. E o nome desse acidente ósseo aqui é, chama uma seta, incisura da escápula.
Beleza. Continuando, eu tenho a formação desse acidente, desse relevo aqui, ó. Que embaixo vai formar a cavidade glenoide. Esse relevo aqui é o que a gente chama de processo, vou colocar só um coracoide, tá? Processo coracoide. Essa região aqui, ó, a gente consegue ver um pedaço do acrômio da escápula, tá? Eu vou falar melhor sobre o acrômio quando a gente for ver a escápula na vista posterior. Então só vou colocar aqui acrômio. Acrômio da escápula. Beleza? Então vamos recapitular. Então vamos resumir essa primeira parte. A escápula é um triângulo. Então a gente vai observar que tem um lado medial e um lado lateral. O medial que está perto da coluna, o lateral é a cavidade glenoide, é que está saindo, onde eu vou formar a articulação glenohumeral. Como ela é um triângulo, ela tem três ângulos: o ângulo superior, o ângulo inferior e o ângulo lateral. Sai! Rodite, sossega! O ângulo lateral seria a cavidade glenoide, beleza? E aí eu consigo ver a incisura da escápula e o processo coracoide, um pedaço do acrômio, beleza? E agora a gente vai para a segunda parte da escápula, que são as fossas. E aí a gente vai olhar a escápula na vista posterior também. Então, resumindo, a escápula ela tem um formato, ó. Não olha agora para a linha. Olha para a escápula real, tá vendo? Ela tem um formato triangular, não é um triângulo perfeito como esse aqui, que eu risquei. Isso aqui foi só para vocês visualizarem esse triângulo. Então, já que ela tem esse formato triangular, a gente vai observar que ela é dividida em três ângulos e três margens. Ângulo superior, ângulo inferior. O ângulo lateral é a cavidade glenoide, não existe ângulo lateral, tá? Mas a cavidade glenoide termina de formar o triângulo. Se tem ângulos que são pontas, ela tem linhas retas, que são as margens. Superior, medial, perto da coluna, e lateral, que é entre a cavidade glenoide e o ângulo inferior. Beleza? E aí eu consigo ver a incisura da escápula, que vem o ângulo reto, tem essa pequena depressão aqui na escápula, que é onde vai passar uma inervação aqui. E aí eu vou formar o processo coracoide. E entre o processo coracoide e a margem superior, eu tenho a incisura, beleza? E essa parte mais alta da escápula é o acrômio, que eu consigo ver um pedaço dele aqui, que é onde eu vou formar a articulação entre a escápula e a clavícula. Vamos para a segunda parte da escápula, que agora a gente vai ver as fossas. Então a gente vai observar tanto a escápula numa vista anterior, quanto a escápula numa vista posterior, beleza? Então vamos lá. Primeiro, essa parte lisa da escápula, na parte da frente dela, eu vou até escrever aqui, ó, é a fossa subescapular. Essa é a fossa subescapular. Por que sub? Sub é a que está embaixo. Então a escápula ela está aqui, ó. Então fossa subescapular, porque ela está embaixo. Pensa numa mesa. O que está sobre a mesa está em cima. O que está debaixo, ela é subalterno. Entendeu? Está abaixo. Por quê? Porque a escápula está colada nas costelas, no gradil costal, na parte posterior aqui das costelas. Então, a fossa subescapular, ela está aqui em contato com as costelas. Beleza? Então, é a fossa subescapular. Agora a gente vai ver as outras fossas que elas estão localizadas na parte posterior da escápula. Então, primeiramente, a gente vai dividir a escápula através desse acidente aqui, ó.
que é a espinha da escápula. Então, eu vou colocar aqui maior, ó, espinha da escápula. O prolongamento dessa espinha é o acrômio. Isso aqui é o acrômio, que é a parte mais alta da escápula, que é onde a escápula se liga com a clavícula, formando a articulação acrômio-clavicular, beleza? Que é essa região aqui que a gente vê na frente. A gente vê só a pontinha dela aqui, ó. Beleza? Abaixo da espinha da escápula, eu tenho essa fossa aqui, ó, grande, ó. Essa aqui é a fossa infraespinal ou espinhal. Vou colocar espinal aqui. Então, aqui eu coloquei fossa espinal. Mas se o seu professor cobrar espinhal, ou o livro que você estiver lendo tiver escrito espinhal, também está correto. Atualmente, ela está sendo chamada de espinal, né? A nomenclatura mais atualizada. Porém, alguns professores e algumas literaturas vão falar espinhal, tá? Aqui nós vamos tratar como fossa infraespinal. Continuando, se essa aqui é a fossa infraespinal porque ela está inferior à espinha da escápula, essa aqui só pode ser a fossa supra. Supra o quê? Espinal. Aqui eu também consigo ver aqui o processo coracoide e a incisura da escápula. E eu consigo ver aquela estrutura lá do triângulo, ó. Tá vendo? Um triângulo, pam, a cavidade glenoide. Mas o que a gente não vê na vista anterior é a espinha e a gente não vê o acrômio inteiro. Tá vendo? E essas fossas aqui, a supraespinal e a infraespinal. Quando eu venho olhar aqui na vista lateral, por que lateral? Porque eu estou vendo a cavidade glenoide aqui, ó. Eu vejo que existe uma face posterior, que é essa parte aqui, e a face costal, ou face anterior. Por quê? Porque aqui é onde estaria as costelas. Dessa forma aqui, ó. Essa forma que a escápula vai estar articulado com as costelas, ali na face anterior, ali na face costal, a fossa subescapular, e aqui o acrômio com a clavícula, tá? Então, recapitulando, as fossas, a parte anterior eu vou ter a fossa subescapular, que é a face costal, que ela está articulada com as costelas aqui, tá? E a origem do músculo subescapular. A parte posterior da escápula eu vou ter a espinha e o acrômio, e superior a fossa supraespinal, inferior a fossa infraespinal. E o mais legal desses acidentes ósseos aqui é a função deles, né? O mais importante da gente entender é que a fossa subescapular ela é a origem do músculo subescapular, a fossa infraespinal do músculo infraespinhal e a supraespinal do músculo supraespinal. O nome do músculo é assim, músculo supraespinal. Então, o interessante de salientar sobre esses músculos, o músculo subescapular, infraespinal, supraespinal, mais o redondo menor, formam um grupo muscular famoso e muito importante, chamado músculos do manguito rotador, que é um tema de aula para um próximo vídeo, onde a gente vai falar especificamente sobre os músculos que estabilizam a articulação glenohumeral. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários. A nossa aula sobre a escápula está finalizada.